Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou dar continuidade aos artigos de inteligência artificial na medicina. Agora eu vou apresentar sobre as aplicações clínicas, avanços terapêuticos, perspectivas futuras. Esse artigo faz uma revisão bastante completa sobre como a inteligência artificial vem sendo aplicada na área da saúde. Os autores apresentam as principais tecnologias utilizadas atualmente, mostram aplicações práticas na medicina e discutem os benefícios dessa tecnologia. E também os desafios que ainda precisam ser superados para que ela seja utilizada de forma segura. Ao longo da apresentação, eu vou apresentar para vocês como a inteligência artificial já faz parte da rotina médica e por que ela vem sendo considerada uma das maiores transformações da medicina moderna. Antes de eu falar sobre inteligência artificial, os autores eles explicam por que ela se tornou tão importante. Hoje, os sistemas de saúde enfrentam vários desafios. A população está envelhecendo e o número de pacientes ele aumenta cada dia mais. E os custos da assistência médica são cada vez maiores. Em muitos lugares ainda falta profissionais e ainda tem dificuldade do acesso à saúde. Esses problemas fazem com que hospitais e clínicas elas precisam encontrar formas de trabalhar de maneira mais segura e eficiente. É justamente nesse cenário que surge a inteligência artificial. O objetivo principal desse artigo é mostrar como ela pode ajudar e melhorar o atendimento ao paciente, tornando os diagnósticos mais rápidos, auxiliando na escolha dos tratamentos e aumentando a eficiência dos serviços de saúde. Ou seja, a proposta não é substituir os profissionais, mas oferecer ferramentas que ajudam médicos e outros profissionais a tomar decisões mais precisas. Mas afinal, como a inteligência artificial consegue ajudar o médico? Ela funciona da seguinte forma: ela aprende com grandes quantidades de dados. Esses dados eles podem ser exames laboratoriais, radiografias, tomografias, ressonâncias e até informações genéticas do paciente. Dentro da IA, existem duas tecnologias muito importantes. O Machine Learning, que permite o computador aprender padrões a partir dos dados inseridos, E o Deep Learning, que utiliza redes neurais artificiais para reconhecer informações muito mais complexas, principalmente em imagens médicas. Depois de ser analisado milhares ou até milhões de exemplos, esses sistemas conseguem identificar padrões que muitas vezes eles seriam difíceis de perceber, seriam difíceis de perceber. É importante também destacar que o artigo ele reforça um ponto muito importante. A inteligência artificial ela não toma decisões sozinha. Ela fornece informações e recomendações, mas a decisão final ela continua sendo de um profissional de saúde. Então a inteligência artificial ela não veio para ficar no lugar de um médico, ela veio para auxiliar. As principais aplicações da IA. Depois de eu explicar como essas tecnologias funcionam, o artigo ele apresenta as principais aplicações da inteligência artificial na medicina. Uma das aplicações mais conhecidas é o diagnóstico por imagem, que a IA ela consegue analisar radiografia, tomografia, ressonância, entre outros, e com alta precisão. Ele auxilia na identificação de doenças, para saber se a pessoa está vulnerável, de outros auxílios que ela vai precisar durante o atendimento, seja lá o que for. E também, outra aplicação muito importante é a medicina personalizada, Em vez de utilizar o mesmo tratamento para todo paciente, aí ela consegue analisar características individuais, por exemplo, como o histórico do médico, ou o histórico médico, os exames e informações genéticas. Assim ele vai ajudando a escolher o tratamento mais adequado para cada pessoa. Então é bem personalizado mesmo. E o artigo também ele destaca a descoberta de novos medicamentos. Tradicionalmente, desenvolver um medicamento pode levar muito tempo. E com a inteligência artificial é possível analisar milhões de moléculas rapidamente. Então ele não precisa
de um indivíduo para estar ali vendo cada coisa, analisando milimetricamente, porque a IA ela vai conseguir fazer isso muito mais rápido que um ser humano. Porque uma pessoa ou várias pessoas poderiam analisar isso e mesmo assim deixar alguma coisa passar. Porque o humano, a gente erra, né? Então é muito mais difícil. E a inteligência artificial, ela pode fazer isso muito rapidamente. Também na cirurgia robótica, a IA ela auxilia equipamentos que oferecem maior precisão durante os procedimentos. Assim ele vai diminuindo os riscos e aumentando a segurança do paciente. Além disso, existem os assistentes virtuais. Eles ajudam pacientes a responder dúvidas, lembrando o horário de medicamento, acompanhando os sintomas, então facilita ali a vida dos pacientes, ajudando eles a lembrarem de tomar medicação, entre outros. Por fim, os dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes, anéis inteligentes, eles conseguem monitorar a frequência cardíaca, qualidade do som, atividade física e até identificar alterações importantes na saúde em tempo real. Aplicações da IA na oncologia. Uma das áreas que mais chamou a atenção no artigo foi a oncologia. Os autores eles apresentam diversos exemplos de como a inteligência artificial está sendo utilizada no combate ao câncer. Ela pode ajudar na identificação precoce dos tumores, analisando imagens médicas, alterações hormonais com grande precisão. E também ele consegue classificar diferentes tipos de tumores. E ele auxilia os médicos na escolha do tratamento mais adequado para cada paciente. O artigo destaca também especialmente aplicações no câncer coloretal, no câncer de mama e no câncer de pulmão. Além do diagnóstico, a IA também consegue prever respostas de determinados pacientes ao tratamento, permitindo uma medicina cada vez mais personalizada. Tudo isso aumenta as chances de detectar a doença mais cedo e melhora a qualidade das decisões médicas. Quais seriam os desafios para a utilização da IA? Apesar de todos os benefícios que a gente citou anteriormente, os autores eles deixam claro que ainda existem muitos desafios. O primeiro deles, e o que é mais falado hoje em dia, é a privacidade dos dados, né? Aqui no Brasil a gente tem o LGPD, que já auxilia com as regras de utilização de dados dos pacientes, mas ainda assim é um problema muito grande. Para funcionamento correto e corretamente, a inteligência artificial ela precisa analisar grandes quantidades de informações médicas. E esses dados, eles precisam ser armazenados e protegidos de forma segura, porque são dados sensíveis. Não podemos ter acesso, qualquer pessoa não pode ter acesso a esses dados. Então a gente fica muito ali numa linha tênue se vai poder ou se não vai poder utilizar esses dados. E esse é um dos principais desafios. Outro desafio é o chamado viés dos algoritmos. Se o sistema ele for treinado utilizando dados que apresentam apenas uma parte da população, ele poderá apresentar resultados menos precisos para outros grupos de pessoas. Então, você tem que criar uma base de dados muito grande e, às vezes, um sistema e uma inteligência artificial não consegue ou não tem acesso a todos esses dados. Então, o viés dos algoritmos é um problema muito grave. Também existem outras questões relacionadas, que é a regulamentação e a responsabilidade pelo uso dessas tecnologias. Por isso, o artigo ele reforça que a inteligência artificial deve ser sempre utilizada como ferramenta de apoio. Ela não pode substituir uma experiência clínica. O julgamento e a responsabilidade dos profissionais da saúde, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas futuras. Pensando no futuro, os autores eles acreditam que a inteligência artificial ela continuará crescendo rapidamente na área da saúde, de forma exponencial. E a tendência é que ela esteja presente em praticamente todas as etapas do atendimento. Ela não vai substituir, mas ela vai estar presente para auxiliar. Mas ela vai estar presente para auxiliar os profissionais de saúde. Os diagnósticos eles devem se tornar cada vez mais precisos e a medicina personalizada deve evoluir ainda mais.
e assim vai permitir tratamento específico para cada paciente. Também veremos um crescimento do monitoramento remoto e da telemedicina e do uso contínuo de dispositivos inteligentes, que ele vai ser capaz de acompanhar continuamente o estado de saúde das pessoas. No entanto, esse crescimento precisa acontecer de forma ética, transparente e ele sempre mantendo o profissional de saúde no centro das decisões. Para concluir, esse artigo ele mostra que a inteligência artificial já deixou de ser uma tecnologia futura. Ela já faz parte da medicina atualmente e ela vem contribuindo para melhorar diagnósticos, otimizar tratamentos e acelerar pesquisas e aumentar a eficiência do serviço de saúde. Ao mesmo tempo, os autores eles reforçam que ainda existem desafios importantes relacionados à privacidade dos dados e à transparência dos algoritmos. Na minha opinião, a principal mensagem desse artigo é que a inteligência artificial não deve substituir os profissionais de saúde, mas sim trabalhar lado a lado. Assim, eles oferecendo ferramentas que tornam decisões mais rápidas, mais seguras e mais precisas. Dessa forma, é possível oferecer um atendimento de maior qualidade para pacientes e construir um sistema de saúde mais eficiente no futuro. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição para responder as perguntas. Pode deixar nos comentários. Obrigada.